Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Pregão Descomplicado do seu canal do YouTube Planeta Day Trade. Meu nome é Joaquim e hoje nós vamos analisar o que ocorreu de melhor no dia 28 de julho de 2016, quinta-feira. Eu queria, em primeiro lugar, convidar a todos para acessar e visitar o nosso site www.planetadaytrade.com, onde vocês podem ter cotações em tempo real do dólar, de outras moedas, né? Cotações de commodities, de índices de outras bolsas mundiais, né? Notícias, comentários, análises, valores de ajuste, nomenclaturas de mini índice, mini dólar, opções, né? Calendário de feriados para esse ano, a carteira atual do Ibovespa, enfim, vocês têm aqui bastante informações que podem ser úteis para a sua atividade de trade na BMF Bovespa. Participe também, através da aba Contato, do nosso Pregão Descomplicado, sugerindo ativos para que a gente possa analisar nestes vídeos. Bem, vamos começar o nosso estudo de hoje com o gráfico do Ibovespa, né? Ibovespa hoje fechou cotado 56.667 pontos, queda de 0,33%. No gráfico diário, nós podemos ver que ele fez uma mínima menor, né, do que as mínimas anteriores, dos dias anteriores. Essa mínima se aproximou bastante da média exponencial de 17 períodos, representada aqui nesse gráfico pela média cor laranja. A cor verde é a média de 34 períodos, né? Mas durante o dia ele conseguiu se recuperar um pouco e fechou fechou numa baixa de 0,33%, né? Veja que demonstrou uma certa força, né? Se recuperando, mesmo em um dia que tiveram ativos com muita queda, com queda expressiva, né? O índice Bovespa conseguiu se recuperar, mostrando que está realmente uma tendência de alta e que não quer cair, né? Quer se manter aqui nesta região, consolidado ainda, né? Mesmo fazendo o rompimento deste fundo aqui, que foi 56.397, ele voltou e se recuperou durante o dia, né? Bem, no gráfico semanal, ainda em tendência de alta, né? Essa semana, uma queda de 0,59% até aqui, né? Amanhã esse candle vai fechar, porque é o último dia da semana, né? Aí nós vamos ver como que ele vai se comportar, né? No gráfico mensal, né, está ainda com uma alta expressiva, né, de 9,98%. E veja que aquela linha de tendência de baixa que nós traçamos, né, certo? Deixa eu traçar ela aqui novamente para vocês verem, né? A linha de tendência de baixa, né? Veja, ele está aqui na região desta linha, né? Certo? Precisa romper ela definitivamente, né? Se aproximar ao máximo possível, né? Eu vou destacar bem a linha aqui, né? Olha lá. Ele está bem na região desta linha de tendência de baixa do gráfico mensal, né? Que precisa ser rompida, né? Esse mês não acredito que vá fechar acima dela, né? Mas quanto mais próximo ficar desta linha, né, para que no mês de agosto, próximo segunda-feira, possa já tentar fazer o rompimento dessa linha, né? É uma região de muita dificuldade, né? Já destacamos isso aqui, né? Então precisamos ver no gráfico mensal
um sinal de força do índice Bovespa para ir buscar romper as máximas no gráfico diário e aí superar esta linha de tendência de baixa, né? Partindo para a análise dos papéis, vamos começar com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil hoje teve um movimento de queda enorme, né, de 3,77%, fechou o dia a R$ 20,67, né? Mostra que muitos investidores fizeram realização dos seus lucros, né? Certo? Que eu imagino que possa ter acontecido é o seguinte: quem estava comprado já aqui embaixo, nessa região aqui das médias móveis, já tinha um lucro aí de 26%. Né? Aí, como ele já abriu o dia abaixo da mínima de ontem, né? Um gap de baixa aqui, as pessoas já realizaram a venda, né, de todas as suas posições ou de parte de suas posições, fazendo com que a cotação viesse a cair. É um movimento de correção que pode chegar até a região aqui dos R$19,80, R$20, né? Até mesmo aqui na média verde R$18,90, R$19. Né? E no gráfico diário é ruim uma vela comprida assim para quem está comprado. Entretanto, não é algo assim de se desesperar, né? Para se desesperar. É um movimento de correção até as médias móveis, um movimento previsto. Né? No gráfico semanal ainda está em alta essa semana, 0,29%, apesar da forte queda de hoje. Né? Ainda cruzado acima, a média de 17 cruzado acima da de 34. Precisa se segurar na próxima semana, amanhã é o último dia deste candle, se segurar aqui, fechar um pouquinho, subir um pouquinho amanhã, né? E na próxima semana fazer um novo candle aqui para tentar romper a máxima dessa semana e depois ir buscar o rompimento desta semana, que foi em 23,30. No gráfico mensal, né? Ainda fechado acima das médias, né? Mas ainda é uma tendência de baixa no gráfico mensal. Precisa se segurar acima das médias, né? E no mês que vem tentar romper a máxima deste mês agora e depois romper a máxima aqui em 23,30. Bem, partindo para o Bradesco. Bradesco hoje também aí fez um movimento mais negativo ainda do que o Banco do Brasil, né? Fechou em 4,45% de queda, cotado a R$ 27,50. Ultrapassou a média de 17 períodos, né? Está para baixo, o valor de fechamento está abaixo da média de 17 períodos. Né? Tem que tentar se segurar nessa região, né? Chegar no máximo aqui na região de 26,80, 26,90, né? Tem que se segurar aqui para voltar a subir e romper a máxima anterior. Né? É o mesmo comentário do Banco do Brasil. Pessoal realizando os seus lucros. Né? Pode ter tido alguma notícia também, mas o mais provável é o pessoal realizando lucro em relação aos papéis do Banco Bradesco. Né? No gráfico semanal, essa semana uma forte queda, né? 5,17%. Né? Pode chegar ali na casa dos R$ 25,40, né? 25,30, 25,50, né? Que é a região aqui da média exponencial de 17 períodos. Um movimento de correção que é normal acontecer, né? Porque o mercado trabalha assim, né? Fazendo pernas de tendência e depois pernas de correção.
No gráfico mensal, ainda em tendência de alta, né? Já rompeu, fez máxima maior, mas precisava fechar acima da máxima anterior, né? Não é provável que isso aconteça esse mês, porque amanhã é o último dia, mas se continuar numa tendência de alta, em agosto agora já deve romper e fazer novas máximas bem expressivas do Bradesco. BRFS 3, BR Foods, né? Hoje, aqui se segurou na região da média de 17 períodos, né? Certo? Fez aqui um movimento de 0,53% de alta, cotado a R$ 51. Né? Vamos ver aqui uma coisa. Ó. Vamos pegar a ferramenta aqui de risco-ganho e vamos traçar aqui. Ó. Pronto. Quem aposta na tendência de alta da BR Foods, né, pode tentar fazer essa compra aqui. Um momentinho, pessoal. Pode tentar fazer essa compra, né? Se romper a máxima de R$ 51,15, com stop a R$ 49,88, certo? R$ 1,27 de risco para R$ 3,81 de ganho. Né? A pergunta é se vai romper esse topo e chegar até lá, né? Esse topo aqui é 53,46, né? Quer dizer que teria que subir R$ 1,50 mais ou menos acima deste topo aqui. Né? Quem não quiser arriscar muito pode diminuir a quantidade de papéis, né, para se chegar aqui nesse topo, passar um pouquinho, você fazer uma realização parcial de lucro e segurar o restante. Né? Não é um call de compra isso aqui, tá, pessoal? É só uma oportunidade. Aqueles que quiserem, né, arriscar, cada um sabe quanto tem de capital, quanto pode perder, quanto espera ganhar, e assim por diante. Então, vamos ver no gráfico semanal. Gráfico semanal, aqui na região das médias, né, está negativo essa semana, 1,26%, né, e já fez mínima menor que a semana passada, né? 49,83. Não, ainda não fez mínima menor que a semana passada. Por poucos centavos, mas ainda não fez. Né? No gráfico mensal, está aí na região das médias móveis, né? Está tentando ultrapassar aqui, né? Então, mas é uma tendência de alta, né? Passou para baixo das médias, né? E está tentando se segurar e romper, né? Vamos ver se no mês de agosto agora, se amanhã, no último dia, ele fecha um pouco mais em alta, aí pra, talvez até ultrapassar as médias, né? E no gráfico diário é aquilo que nós falamos. Se segurou hoje, né? Fez mínima menor do que a média de 17 períodos, mas fechou em uma alta, um bom valor de alta, 0,53%, contando que hoje o Ibovespa caiu e muitas ações importantes também caíram. Né? Então acaba sendo um valor de alta expressivo. Né? Quem quiser arriscar, como eu disse, né? Fazer uma compra aqui no rompimento dos R$ 51,15, com stop abaixo do 49,88. Desculpa, pessoal. Eu não vou fazer essa operação, certo? E é uma operação de risco, né? Porque o gráfico mensal, a cotação de fechamento do candle está abaixo das médias, né? E no gráfico semanal também ainda, como nós vimos, ó, no gráfico semanal a média de 17 ainda cruzada para baixo da de 34. Mas aqueles que acharem, que apostam
que ela vai continuar na tendência de alta, é uma oportunidade de fazer, talvez, com menos papéis, né? Bem, partindo da BR Foods, vamos para Cielo. Cielo hoje fez aqui um movimento de 0,89% positivo, fechou R$ 36,17. Né? A região da média móvel de 17 períodos foi um suporte, né? Funcionou como suporte. Ela não rompeu a mínima do dia de ontem, que foi 35,35, ela chegou a 35,39, apenas 4 centavos da mínima de ontem, se segurou, né? Deixou esse candle positivo, né? É um martelinho aqui no fundo. Amanhã, aqui é outra que dá uma possibilidade de compra, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o alvo, né? R$ 38,51. 78 centavos aproximadamente de risco, né? Para R$ 2,34 de objetivo. Quem quiser arriscar, essa já é um pouco melhorzinha, né, do que a BR Foods, né? Porque essa no gráfico semanal está em tendência de alta e no gráfico mensal também, né? Então, os três gráficos, diário, semanal e mensal, em tendência de alta. Então, pode dar ali uma compra, né? A relação risco-ganho, né? Quem fizer a compra aí tem que buscar lá os 38,50, né? Quem comprar, quando chegar nessa casa de 38,50, pode zerar tudo, né? E depois esperar uma outra oportunidade, ou pode fazer uma realização parcial de lucro e segurar o restante para movimentos mais consistentes, mais amplos, né? Bem, partindo agora para o Itaú. Itaú hoje, né, fechou em 0,38% negativo, cotado a 7,94. Está fazendo um movimento de retorno até as médias móveis, né? Está em tendência diária de alta no gráfico diário. No gráfico semanal também tendência de alta, né? E no gráfico mensal tentando passar para a tendência de alta, né? Está consolidado nesta região, né? Devemos esperar aí como que vai fechar certamente esse mês em alta, já está 10,74%, né? Vamos ver em agosto como que vai ser o desenrolar aqui do Itaú. Precisa romper esta consolidação, né? E voltar a entrar em tendência de alta e romper esse topo anterior de 9,60. Certo? Bem, o Itaú Unibanco, né? Hoje uma queda também de 1,10%, cotado a R$ 33,18, tocou na média de 17 períodos. Agora o que tem que fazer? Tem que sentir aqui um suporte, né? Certo? Fazer amanhã, pode até fazer mais um candle de queda, né? Ou então um candle que a mínima esteja abaixo dos 17 períodos aqui, né? E depois, na segunda-feira, seria um ponto de entrada, desde que a relação risco-ganho seja favorável à operação, né? No gráfico semanal, está em tendência de alta também, né? E no gráfico mensal também em tendência de alta, né? Então, o gráfico diário, se acontecer algo semelhante a isso aqui que eu vou desenhar, certo? Se amanhã fechar mais ou menos assim, né?
Desculpa aí meu desenho, né, gente? Porque tá meio esquisito esse desenho, né? Mas deu para entender, né? Aí na segunda-feira, certo? Teria uma oportunidade de compra no rompimento desta máxima com stop abaixo desta mínima ou abaixo da média, né? Aí fica a critério, né, do investidor, né? Certo? Bem, no gráfico semanal, né, está em tendência de alta e o mensal também, está, né, aparecendo a Cielo, né? Então, daria ali uma compra, vai de cada um ver se quer comprar, se quer arriscar, né? Certo? O Petrobras hoje, né, fez um movimento de queda de 0,61%, está cotada a 11,44, chegou até as médias, né, chegou até a média exponencial de 17 períodos, né, fez um candle, apesar de ter sido uma queda de 0,61%, o candle foi positivo, porque abriu a 11,40 e fechou a 11,44. Né? Então pode ver que ele é um candle positivo. Né? Então, amanhã, também no rompimento dessa máxima, com stop abaixo dessa mínima, dá para aqueles que quiserem arriscar uma entrada na Petrobras pelo gráfico diário. O semanal colabora com isso, porque está em tendência de alta também, e o mensal é que atrapalha um pouco, né? Porque ele está em tendência de baixa, né? Está na região da média aí de 34 períodos, a média verde, né? Então, precisa haver aí um movimento mais forte para romper essa média de 34 períodos no gráfico mensal. Bem, depois da Petrobras, vamos analisar a Vale. Né? A Vale hoje fechou negativa também, 0,80%, cotada 14,96. Né? Até subiu, né? Abriu num gap de alta, mas depois só caiu e fechou nesse 0,80 negativo. Pode estar fazendo um movimento de correção até a região aqui dos R$14, 13,80, 13,90, né? 14,15, nessa região aí, né? Amanhã vamos ver como ela vai se comportar. O ideal seria fazer um novo candle positivo para se afastar um pouco mais das médias móveis, né? E para também forçar a média móvel de 17 períodos se afastar um pouco mais da de 34. No gráfico semanal, está passando para cima, esta semana está em alta, né? Até aqui de 7,32%, né? E no gráfico mensal, né, tenta subir para chegar ao mais próximo da média exponencial de 34 períodos, representada pela linha na cor verde aqui neste gráfico. Né? Tendência de baixa, né, no gráfico mensal, né, tem que tentar romper esta máxima 16,87 até o final do mês de agosto seria o ideal. Bem, partindo agora para o mini índice futuro. Hoje, deixa eu ver se... Isso. Hoje fechou estável, né? 0,02% de queda, né? Quer dizer, é um valor que não é tão assim significativo, né? Certo? É um valor, veja que durante o dia ele fez um movimento de queda bem expressivo, que chegou até a região aqui da média exponencial de 17 períodos, mas depois se recuperou e fechou praticamente estável, em queda de 0,02%, cotado a 57.190 pontos. Na semana, ainda em tendência de alta no gráfico diário, na semana também em tendência de alta,
mas essa semana está negativo e 0,44% até agora. E no mensal, né, está em tendência de baixa, né, claramente, tentando vencer a resistência da média de 34 períodos. Quem operou hoje no Day Trade, né, e se utilizou do gráfico de 15 minutos, né, abriu abaixo das médias e abaixo do valor de ajuste, subiu até tocar nas médias, voltou a cair, né, fez um movimento aqui na perda deste candle de 630 pontos aproximadamente, depois fez um movimento de alta que culminou próximo à região do valor de ajuste, né, do dia anterior. Né. Isso no gráfico de 15 minutos. Quem operou no gráfico de 5 minutos, né, abriu no candle num gap de baixa, fez esse candle, chegou até a média de 34 períodos, caiu, né, caiu bruscamente, né, com a abertura dos papéis aqui, né, certo? E depois fez um movimento de alta, né, e fechou 57,190, praticamente estável. Já o dólar futuro, né, dólar futuro no gráfico diário, né, ele tem aqui aquela linha de tendência de baixa que nós traçamos, né, vou desenhar aqui em vermelho, certo? Tem uma linha aqui de tendência de baixa, ó, veja só aproximadamente aqui, né? Certo? Ele rompeu neste candle aqui, fechou acima, aqui veio testar, não rompeu essa linha de tendência de baixa, hoje voltou a subir. A dificuldade que está encontrando agora é esta média de 17 períodos, que aqui no desenho está na cor laranja, né? Veja que a máxima de hoje, né, foi em 3300 e a média laranja está em 3298,37. Ou seja, a máxima de hoje já rompeu para cima a média de 17 períodos, mas não conseguiu vencer, né? Terminou acima do ajuste, mas não conseguiu vencer ali a resistência da média móvel de 17 períodos. Né? No gráfico semanal está aí com uma leve alta, né, de 0,80%, mas está em tendência de baixa no gráfico semanal. No gráfico mensal está se segurando acima da mínima do mês passado, que foi 3208,50. Né? Precisa ver como que vai fechar amanhã e depois na segunda-feira o que ele vai fazer. Se ele romper esta mínima aqui, 3208,50, no gráfico mensal abre alvo para chegar até 27,31. Vamos ver, né, porque tem a atuação do Banco Central, né, que acredito não deixaria chegar numa cotação tão baixa. Né. Quem operou no Day Trade, no gráfico de 15 minutos, viu abrir na região abaixo da região aqui das médias móveis e abaixo do valor de ajuste, né? Fez um movimento de alta, rompeu a máxima, voltou a cair, fez uma mínima, né? Veja que nesse ponto aqui a máxima chegou bem próxima da média de 34 períodos, né? Voltou a cair, depois subiu, fez um retorno, passou abaixo do valor do ajuste, voltou a subir, recuou até a região das médias, aqui sim sentiu suporte neste candle aqui, cuja mínima era 3275 e a máxima 3278,50. Quem fez uma operação de compra do rompimento da máxima com stop abaixo da mínima ou abaixo do valor de ajuste do dia anterior, se saiu muito bem, né? Só aqui deu aí 10 pontos em um único candle, né? Depois se conseguiu ainda inverter, né, e pegar esse movimento de queda e depois de novo esse de alta, a pessoa se saiu muito bem, né? No gráfico de 5 minutos, né, hoje, né, dia 28,
abriu num gap de alta, passou acima do valor do ajuste, não suportou, caiu, né? Fez aqui uma nova mínima em relação ao candle de abertura, subiu, tocou na região do ajuste, voltou a cair, tocou de novo na região do ajuste, voltou a cair, tocou novamente na região do ajuste e voltou a cair. Foi 1, 2, 3 toques na região do ajuste, né? Nesse trecho aqui, né? Porque aqui também ele tocou na região do ajuste e voltou a cair, né? Mas aqui nesse trecho, 1, 2, 3 toques, né? Aqui também, né? Foi um quarto toque, né? Aqui é que ele conseguiu vencer e fazer lá a máxima em 3281,50, recuou, passou abaixo das médias, né? Se segurou, passou acima, fez uma máxima, voltou abaixo, depois deu essa paulada para cima, né? Fez lá o 3300 e depois fechou nesse candle aqui a 3291. Média ainda cruzada para cima, né? Indicando a tendência de alta. No gráfico 15 minutos também cruzado para cima. No gráfico de 60 minutos passa a cruzar para cima, precisa se segurar, se fizer um movimento de recuo, se segurar aqui na região das médias para voltar a subir e romper aqui o 3300 e fazer com que o gráfico mensal entre em tendência, o gráfico de 60 minutos entre em tendência de alta, certo? Para depois fazer com que o diário também entre em tendência de alta e rompa aquela média que nós vimos lá de 17 períodos, que está funcionando como uma forte resistência para a cotação do mini dólar. Bem, por falar em mini dólar, gente, amanhã nós temos o dólar com um novo contrato, né? A partir de amanhã nós devemos usar a sigla DOL-U16, certo? Ou WDO-U16, certo? Para o nosso querido amigo dólar, né? Certo? Nós temos que usar essa nomenclatura a partir de amanhã, né? A letra Q, né? Vence na segunda-feira, mas a partir de amanhã já as corretoras não permitem mais fazer operações day trade, né? com a letra Q. Então, para fazer a operação day trade, tem que ser essa letra U, certo? DOLU16 para quem vai operar no contrato cheio e WDOU16 para quem vai operar no mini dólar. Tá ok, gente? Não se esqueçam que se vocês estão em operações que não são de day trade, tem que zerar essas posições do dólar. Por isso amanhã vai acontecer um fenômeno que deve mexer muito com a volatilidade do mercado, que é o que o pessoal chama de rolagem, né? Ou seja, aqueles que estão comprados, né? Ou vendidos no dólar, tanto cheio quanto mini, certo? E que querem permanecer deste jeito, permanecer comprado para o mês, para o próximo mês, né? Ou vendido para o próximo mês, vão ter que zerar a posição no de letra Q e fazer a operação novamente no de letra U. Então isso pode movimentar bastante o mercado. Cuidado, porque amanhã, além da rolagem, ainda tem também o fato de ser o último dia útil do mês e ainda ser uma sexta-feira, né? Então vamos tomar cuidado nas operações, vamos ser sábios, inteligentes e prudentes em tudo que fizermos amanhã. Veja que o importante no dólar não é ganhar muitos pontos, mas é naquela operação que é vencedora, você está com uma quantidade de pontos adequada
para que possa pegar um movimento aí de, sei lá, às vezes 4, 5 pontos com uma quantidade um pouco maior de contrato e sair com o seu financeiro ao final do dia, um financeiro bem bem agradável aí para você, né? Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado deste vídeo, né? Aproveitem para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, né? Aqui nesta área do gráfico terá o link para vocês clicarem e ir já direto lá para o canal, na página de inscrição. E não se esqueçam de visitar e de acessar o nosso site www.planetadaytrade.com. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, gravar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar também o nosso vídeo, tá bom? Tenham uma ótima noite, um bom dia amanhã, ótimos trades, bons lucros, ok? E fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal.